Na capital gaúcha, de onde fala a enviada especial da Jovem Pan News para a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul, Beatriz Manfredini. Beatriz, boa noite para você. Como é que está a situação por aí? A previsão de chuva para os próximos dias? Atualiza tudo para a gente. Ventando um pouquinho por aí, é isso? Boa noite para você, bom trabalho. Oi, Tiago, boa noite para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Venta um pouco neste momento. Também, Tiago, porque nós estamos às margens do Rio Guaíba. É um momento que a gente mais conseguiu se aproximar do Rio Guaíba, né, que foi um dos grandes aí causadores com essa cheia, junto com a chuva, dessa enchente que vive aqui em Porto Alegre, a região metropolitana, enfim, o interior do estado, 80% do estado do Rio Grande do Sul, né? E esse ventinho, ele diz muito sobre o que vem por aí. Está previsto para amanhã, quarta-feira, uma frente fria que deve derrubar as temperaturas aqui em Porto Alegre e também, principalmente no sul do estado. Hoje teve um calorão por aqui, chegamos aí aos 30, 32 graus, mas isso deve, então, diminuir esse calor e esse ventinho já vem dando esse gosto. Deve piorar a sensação de frio e também as chuvas podem aumentar, não só amanhã, mas principalmente lá para sexta-feira. E daqui a pouco eu vou explicar melhor isso para vocês. Mas antes eu queria aproveitar então que eu falava que esse vento vem também do Rio Guaíba e mostrar um pouco de onde a gente está. Eu estou num shopping, é um shopping chamado Pontal, fica à beira do Rio Guaíba. E o que a gente vê por aqui, se a gente faz um giro, apesar da dificuldade já pelo avançar da hora, é uma espécie de hospital de campanha que foi montado aqui. Então tem membros da Polícia Federal, da Polícia do Exército, da Polícia Civil. A gente consegue observar barracas com macas montadas, tem todo um equipamento ali de saúde colocado, justamente porque então foi montado esse hospital de campanha. O que acontece? Estão sendo recebidos aqui justamente porque logo aqui no final da grama, do chão que a gente vê, tem o Rio Guaíba, estão sendo recebidas pessoas, então, que estão sendo salvas, estão sendo retiradas, né, de locais em que ficaram ilhadas. Elas chegam por essa parte do rio e estão sendo encaminhadas aqui para esse hospital de campanha que foi montado. Ele não está mais funcionando porque eles terminam de trabalhar à noite quando param, quando chegam os últimos barcos neste local. E aí eles retomam as atividades às 8 horas da manhã, mas a gente vai vendo e tem a estrutura toda montada com galões de água. O que eu ouvi aqui dos policiais é o seguinte, é que esse local, ele foi cedido pelo shopping, esse espaço, não só aqui do lado de fora, que é o estacionamento, mas também do lado de dentro um pedaço. Então as pessoas chegam de barco, desembocam aqui, aí elas são recebidas por médicos para fazer uma primeira triagem de como elas estão. Depois disso, tem um segundo momento em que elas recebem roupas, água, alimento, tratamento psicológico, pelo menos um primeiro atendimento. Tudo isso acontece aqui nessa estrutura, então. Por hoje, os trabalhos aqui terminaram, mas são retomados amanhã às 8 horas da manhã, assim que o dia começa e que começam a chegar as primeiras pessoas, então, que estão sendo salvas por estarem ilhadas. Então, essa é uma das estruturas nesse sentido. Tem uma outra na usina do gasômetro também, e a gente fica o dia inteiro acompanhando esse trabalho. São muitas pessoas ainda ilhadas, a gente acompanhou durante todo o dia os trabalhos de resgate por aqui. Tem muita gente também que não quer sair de casa, não tem coragem de deixar as casas. Mas, por enquanto, essa é a situação. A gente tentou, inclusive, achei interessante essa informação, mostrar esse outra espécie de hospital montado na usina do gasômetro agora há pouco e não conseguimos chegar. Isso porque a região central, ele fica bem no centro histórico ali de Porto Alegre, a região central está no escuro, é um completo breu, a gente não enxerga a nossa equipe andando de carro e a todo momento a gente dá em ruas que estão completamente alagadas e a gente tem que voltar e recomeçar o caminho do zero. Então, muita dificuldade de locomoção. E nesses locais em que não há luz, também não há rede móvel, rede de telefonia, a gente não consegue ligar GPS. Então, uma dificuldade muito grande ainda para se locomover aqui em Porto Alegre, Tiago. Para a gente fechar, é bom a gente dizer que pelo menos alguns serviços, como abastecimento de água, estão sendo retomados. A nossa hospedagem mesmo estava sem água até hoje cedo, só com a caixa d'água ali para utilizar, mas das 6 estações de tratamento de água que existem aqui em Porto Alegre, 4 foram retomadas hoje. Isso não quer dizer funcionamento normal, quer dizer ainda um funcionamento lento e reduzido, mas só 2 estão paradas neste momento. Então, aos poucos, a água vai
vai voltando e a luz também, apesar de ainda termos muitos bairros, como o Centro Histórico, que eu comentei agora, no completo breu na maior parte ali das ruas, Thiago. Os desafios para todos que estão aí. Ô Beatriz, e no fim da tarde o governador Eduardo Leite deu uma entrevista, fez um longo balanço sobre o número de mortes, também recursos federais. O que ele destacou, o que você traz para os nossos espectadores? Olha, Thiago, primeiro que nós temos atualização de números, né? Então, nós temos 401 municípios afetados. Lembrando que são 497 no total no estado, 80% do estado afetado e 1,5 milhão de pessoas atingidas. São 95 óbitos registrados até agora, 4 estão em investigação e são 131 desaparecidos. São 207 mil pessoas fora de casa. Dessas, cerca de 49 mil estão em abrigos e 159 mil desalojadas, ou seja, foram para casa de parentes ou de conhecidos, né? O governador aqui do estado, Eduardo Leite, ele anunciou alguns recursos para a cidade, os recursos que, segundo eles, chegarão imediatamente, mas que ainda estão em um número pequeno, porque ele não consegue, ele mesmo disse e admitiu que não consegue mensurar o tamanho dos estragos de cada município, qual quantia cada município precisa para tentar se reerguer. E ele falou também sobre essa mudança de tempo que a gente comentou no início da nossa conversa. Ele disse que a piora mesmo está prevista para acontecer entre sexta e domingo e que novas chuvas fortes podem atingir principalmente a região norte do estado e, segundo ele, regiões que podem encher novamente. Ele fez um apelo para que as pessoas não voltem para as casas ou para o que restou das casas para tentar salvar alguma coisa. A gente separou esse trecho da coletiva de imprensa, vamos ouvir. Desde já um apelo aqui às pessoas, porque tem essa projeção de chuvas fortes a partir de sexta-feira. Tem cidades que estarão com pessoas voltando, buscando, fazendo buscas ou visitando lugares que foram atingidos. Nós vamos precisar que as pessoas tenham um pouco mais de paciência e evitem essas localidades. Não será a hora de voltar para casa, não será a hora de estar nos lugares que foram atingidos. A projeção é de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações. Ou seja, né, a gente pode ter ainda novas cenas estarrecedoras como as que a gente vem acompanhando por vir. Eduardo Leite também comentou sobre a estação de Eldorado do Sul. É uma cidade com 40 mil habitantes e que o prefeito disse hoje que a cidade acabou e que as pessoas precisam evacuar, que não adianta ficar por lá. Ele disse que não há um plano específico ainda para essas pessoas, mas afirmou que um pedaço de uma ponte que liga ali a Eldorado do Sul, ela foi retomada pelo menos para atividades especiais, para carros mais pesados, facilitando a saída de pessoas que queiram deixar a cidade ou a entrada de alimentos e mantimentos. O governador também falou sobre o reforço nas polícias aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ele pediu reforço para o governo federal e teremos por aqui a chegada de 400 homens da Força Nacional. 100 deles chegam amanhã. Além disso, o governador também publicou um edital de um programa chamado Mais Efetivo, que tira os policiais da reserva realmente dessa função da reserva e colocam eles para atuar nas ruas, uma vez que muitos saques estão sendo relatados aqui, diversos crimes, já que a situação está tão caótica. A gente também separou um trecho dessa fala sobre o reforço policial, vamos acompanhar. Força Nacional, chamamento de todos os policiais que estavam em férias, horas extras, todas as possíveis para reforçar a presença dos nossos policiais, convocação aí por edital para que até 1.000 homens e mulheres da nossa Brigada Militar atuem extraordinariamente no estado. Então estamos atuando em todas essas frentes para que a gente possa dar consequência a todos aqueles que tenham praticado crimes nessas condições e possamos ter o policiamento que melhor sustente o momento extraordinário que o estado está vivendo. Segundo o Leite, Thiago, 100% do efetivo já foi chamado de volta. Então, hoje foram retirados policiais de funções administrativas, de férias e de licenças. E para os próximos dias é esperado, então, que os policiais da reserva também passem a atuar aqui na região. Pois é, e o prefeito de Eldorado do Sul diz que a reconstrução vai demorar mais de um ano, ou seja, a situação dramática. Beatriz Manfredini, bom trabalho para você por aí. Daqui a pouco você volta com outras informações. E Dora Kramer, essa
postura, né, do próprio governador, tentando cancelar férias de policiais. É um desafio muito grande que o gestor precisa adotar num momento como esse. A gente costuma dizer, né, que o Brasil não tem terremoto, não tem furacão, mas as consequências dessa tragédia são as mesmas desses casos de outros países, né? Então o desafio é enorme. Enorme, desafio enorme. Eu acompanhei a entrevista do governador, ele está fazendo o que deve ser feito, falando com franqueza, né, que é com serenidade, sem alarmismo, mas com franqueza, dizendo para as pessoas, dizendo o que pode acontecer, sem esconder nada, que a situação vai piorar. Ele apresentou ali vários dados, então ele está informando com transparência, com franqueza. Eu acho, sobretudo, com serenidade. Eduardo Leite é uma pessoa de 38 anos de idade. Ele é muito jovem, no entanto, já é a segunda vez, porque o ano passado, claro que nada comparável ao que está acontecendo agora, né? Mas também no Rio Grande do Sul já houve enchentes. Então, é isso, né? Eu fico me colocando, estava acompanhei a entrevista do governador e eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, uma situação dessa, a pessoa não pode se descompensar, a pessoa não pode se descontrolar, a pessoa tem que dar ali, tem a responsabilidade de ser o representante do poder público e precisa liderar um processo de união e também quando ele se mostrou, ele falou várias vezes como ele está confiante na reconstrução, confiante, agradecido pela colaboração de todos os estados, do governo federal. Então, eu acho que o Eduardo Leite, até o momento, pelo menos, está fazendo frente a esse desafio. Kobayashi, ele chegou a falar até em plano Marshall, né, uma alusão aos Estados Unidos, mas de qualquer forma, não só o estado como um todo, mas as pequenas cidades, aí talvez esteja o grande desafio, porque são cidades que desaparecem do mapa praticamente, né? Sim, cidades que foram totalmente afetadas, né? Tantas delas completamente isoladas, tantas outras que sofrem essa situação muito triste lá, decorrência dessa tragédia climática. Mas é aquilo, em toda crise há uma oportunidade, e é num momento de crise que a liderança de um líder político é testada, né? E nesse momento é o momento de se dedicar mesmo, de demonstrar a sua liderança, como tem feito o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e isso exige dele humanidade, uma nobreza, que é justamente deixar os interesses políticos de lado. E aí ele tem que conversar com todo mundo, como tem feito, com o presidente da República, com os ministros, de onde sairão as destinações de verbas públicas, com os deputados de todos os partidos, porque ele precisa também dessa ajuda no legislativo. Enfim, é algo que tem feito. O Eduardo Leite, pelo menos na minha avaliação, ele tem se dedicado neste sentido e com o apoio, inclusive, do governo federal e de tantos outros prefeitos, de muitos outros parlamentares. Na média, os políticos estão fazendo o que se espera deles, que é justamente tratar com humanidade toda essa questão, com vistas ao interesse público e não ao interesse político.